Boa noite a todos, né, os amigos litáuricos, boa noite aos ouvintes do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre uma leitura que está no livro Litáurica, né, o Evangelho segundo a Litáurica, a sabedoria. A verdadeira sabedoria está em saber processar o próprio karma. Processar o karma é cumprir as obrigações espirituais, sabendo que são derivadas de ações do seu passado. É cumprir as etapas evolutivas, é viver essa verdade sem teimar em querer viver aquilo que você acha ser a verdade. É difícil falar de estatísticas, porque essas variam em função dos pesquisadores. Entretanto, de forma aproximada, se sabe que a humanidade atual soma por volta de 6 bilhões de pessoas. Há 2 bilhões de muçulmanos, 2 bilhões de budistas, 1,5 bilhão de cristãos e a diferença é composta de crenças de menores expressão. Mas quais são as diferenças substanciais entre toda essa gente na derivação das suas crenças? Há diferenças de hábitos, costumes, línguas e espiritualmente uns se acham melhores do que os outros, mas todos respiram, todos têm sangue vermelho e independentemente de culturas e tradições, todos se alimentam do que lhes vem da natureza. Daí é que se vê que são todos iguais e sujeitos às mesmas regras e condições espirituais, pois mantendo-se em contendas, pode-se dizer que esses ainda seriam primitivos. O sofrimento é desejar e não obter aquilo que desejamos. Esta é a causa do sofrimento e causa da perda da felicidade e da miséria moral. Por desejar e não obter, sofremos e somos infelizes. Ficamos infelizes com a separação dos objetos, dos hábitos e das pessoas de quem nós gostamos. Quando nos despedimos de uma pessoa querida, talvez sem saber quando tornaremos a vê-la, sentimos dor e sofremos uma frustração e por isso somos infelizes. O sofrimento é ocasionado também pela intolerância a coisas ou pessoas das quais não gostamos e que não aprovamos. Essa contingência, inclusive, nos mantém em estado de irritação, de tensão e de frustração. Apegar-se à existência é apegar-se ao sofrimento, e isso é o que nos faz infelizes? Será que a morte traria a paz? A morte nos liberta ou não do sofrimento? Para responder essas perguntas, é preciso fazer uma distinção. É necessário estabelecer uma divisão na dor como um mero sofrimento físico, o que nos traz infortúnio, se é temporário ou tem lenitivo. É preciso considerar que nascer já é um sofrimento, por causa da dor da mãe, e a criança e a vida é um contexto de fatalidades que provocam a dor. Também, quando o homem envelhece, as células do corpo, que não mais se restabelecem, quando a degenerescência começa e os órgãos não funcionam mais corretamente, ocorrem mudanças e há sofrimento. Ninguém envelhece sem sofrer. De certa forma, porém, a morte põe um fim à doença e a dor a essa ligada. Mas e o sofrimento? Os sofrimentos provocados por distúrbios dos sentimentos, das emoções, constituem o maior sofrimento da desarmonia que a infelicidade pode causar, pois essa se reflete na mente e esta nunca morre. Aqui vale outra máxima. Eu sou infeliz é porque não vivo em harmonia com a minha natureza. Se não vivo harmoniosamente, é porque não aprendi a aceitar o mundo como ele é e a compreender, a tolerar todas as suas falhas perante a minha natureza. E porque não aprendi a separar as coisas do sofrimento por ordem de importância. E porque não entendi que somente pode-se atingir a felicidade quando conhecemos as causas que nos fazem infelizes e aprendemos a evitá-las, corrigi-las ou já começando pelo fato de não julgá-las. Aprendamos a nos controlar, pois a origem dos sofrimentos é a aspiração insaciável quando se faz acompanhar dos deleites sensuais, para buscar satisfações de tudo e para tudo,
ora aqui, ora ali, assumindo a forma de ânsia de saciedade dos sentidos, ou aspirações de prosperidade e de posses mundanas. Nisso, todos os homens chegam a sentir desejos, anelar por coisas, condicionados por sentir desejo, anelar por coisas, condicionados por ânsias sensuais que os levam muitos a fazer coisas que, no estado de espírito mais equilibrado e livre do condicionamento, não fariam, e onde, por consequência, o sofrimento ainda nos acompanha em tudo o que fazemos erroneamente. Mas esse é o resultado de atitudes errôneas em relação ao mundo em si, o que não é mal, mas que algumas pessoas fazem que pareça mal, tentando nos confundir de todas as formas, em que determinadas ações que nada têm de mal são vistas como as atitudes erradas de nossa parte e nos condicionam, fazendo parecer-nos indispensáveis as coisas que não o são. Porém, tudo isso pode se reagir, aprendendo a evoluir, aprendendo a ser felizes, como que podemos ter, aprendendo a controlar o nosso sofrimento, aprendendo a aceitar o conteúdo do Pai Nosso e no orar, vigiai e instruí-vos. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carmen. Aqui, deixa eu me ajeitar. A gente pegou alguns tópicos dessa leitura e colocamos alguns comentários, né, da nossa parte, né? E, bom, bora lá, né? Sabedoria. Bom, o que significa sabedoria? Sabedoria é a característica de uma pessoa sábia ou conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico particular. Bom, temos aqui a verdadeira sabedoria é saber processar o karma. Mas o que vem a ser isso? O que é o karma? Karma é a lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem realizou, nesta ou numa futura encarnação, e cuja transformação pode dar-se em direção a um aperfeiçoamento. Bem, essa definição sobre o significado do karma pode significar para a gente uma base para entendermos as diversas situações que nos cercam. Ao refletirmos sobre isso com sabedoria, podemos achar muitas razões e muitos porquês, onde tudo a sua razão de ser e existir, onde até a praga exerce a função de ser e existir, mantendo o equilíbrio da natureza, né? E o que poderíamos dizer sobre cumprir as etapas evolutivas? Bom, o ideal seria que todos considerassem seus karmas e suas responsabilidades. Isso iria ajudar e muito cada um no seu cumprimento das tarefas da melhor maneira humana possível, pois, independentemente da sua fé ou crença religiosa, esse conceito é igual para todos. Todos têm sangue vermelho e que dependem da natureza para se desenvolverem aqui. Bom, incluindo as leis espirituais, o órgão aura, as considerações sobre o campo metafísico, sobre as energias etéreas, as energias cromáticas, as energias ódicas, as magnéticas e etc. Portanto, sendo assim, né, hoje, em 2021, já éramos para estar bem mais afinizados com esses conceitos, com esses conhecimentos, a tal ponto de termos até
somente uma mesma religião, que a religião que contemplaria de fato o verdadeiro Deus e mais, o que de fato o ser humano veio realizar aqui na Terra, cumprindo como um livre pensador suas etapas evolutivas e suas propostas de vida, da qual, em comum acordo com a vontade de Deus sobre as leis kármicas, nós nos propusemos ao reencarnar aqui na Terra. Tudo já foi acertado, ou seja, nossa conta kármica, a gente já tem conhecimento, né, ao reencarnar aqui. Por isso, a gente deve aproveitar ao máximo a chance de estar aqui, sem reclamar ou lamentar, e sem delegar aos outros, sejam eles gurus, líderes religiosos, pais, filhos, padres e etc., qualquer outra pessoa, né, as nossas responsabilidades evolutivas. Pense melhor nisso. Agora, quanto aos sentimentos e os sofrimentos, quando nos encontramos em maior harmonia com a nossa natureza, sempre administramos melhor nossos sentimentos, emoções, frustrações e apegos são transformados e frustrações e apegos são transformados em desapegos. Compreendemos N situações que, quando não possuímos um certo equilíbrio ou conhecimento, sofremos e muito com as consequências negativas das fatalidades e dos infortúnios dessa vida, ou o quanto a gente se prende às amarguras. Bom, portanto, muita atenção a esses aspectos bem ásperos da vida, pois em tudo há sua razão de ser e existir, e que no mínimo há de se pensar que não estamos soltos aqui a passeio. Estamos na escola e sempre em tempo de provas, para se demonstrar se realmente aprendemos e passaremos para frente, onde temos que fazer bom uso desse tempo, um bom proveito, processando nossas histórias com sabedoria, amor, paciência e muito perdão, ou seja, da melhor maneira que a gente consegue, né? Que a gente consegue. Aqui falando de perdão, né? Perdão primeiro a nós mesmos, né? O amor a nós mesmos, a paciência com nós mesmos. E daí a gente pode partir para o outro, né? Ter esses mesmos sentimentos, esses mesmos conceitos com o nosso próximo, ou pelo menos tentar, né? Fazendo karma bom para os créditos no futuro, né? Sim, pois passamos por etapas e em algum tempo e em algum lugar os frutos do karma bom a gente vai ter que colher, ou o ruim, né? A colheita é certa. Mediante a tantas ofertas e tipos de religiões que há, cada qual com suas características, culturas, rituais, promessas, cultos, etc., cabe a cada um ficar bem esperto, para que essas tantas ofertas e promessas não vos desviem e nem vos tomem o seu tempo, né, em vão. Avaliemos melhor como livres e pensadores que somos. Nos esforcemos para ver Deus nas formas das leis naturais, nos animais, vegetais, minerais e principalmente um no outro, no próximo. Pois nosso trabalho e nossa jornada aqui é bem longa. Começando onde somos seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria. E não o contrário, como a gente está acostumado a ver, né, no nosso cotidiano. E só nisso, só aí,
já temos uma enorme parcela de nós que nem se deu conta disso ainda. E outra parcela fora de nós que também não se deu conta disso. E por aí vai. A gente tem ainda que tomar consciência de que nós somos seres espirituais, né? Vivendo a experiência aqui na matéria. Essa pauta é bem séria, pois a grande maioria nem se dá conta sobre sua alma ou seu eu interior e nem sabe o que fazer com ela quando vivos. E quando se morre, é de extremo costume recorrer às suas crenças para daí acreditar que estejam ou ficarão bem e pronto. Só que em vida que deveríamos tomar conta da nossa alma e de preferência a vida toda, não somente quando se atinge a idade de velhos ou maduros, né, ou idosos, ou nos momentos aflitivos. Outra máxima desse texto aqui, né? A morte é capaz de silenciar os órgãos do corpo, porém as impressões, as emoções da mente, isso a morte não consegue cessar. Ou seja, os sofrimentos, os aspectos, as sensações que antes, né, lhe trazia prazer em vida, sofrimentos, permanece na mente. Tudo isso, mas a falta da interação com as verdadeiras leis naturais, se criam condições futuras bem embaraçosas, retardando assim o descanso e a iluminação do ser, que realiza sua passagem aqui na Terra. A sua passagem daqui da Terra, né? Os que falecem. Bom, quando a desarmonia e os desequilíbrios quando há a desarmonia e os desequilíbrios, podem surgir vários problemas para o cidadão, tais como tristezas, as depressões, as diversas síndromes, insônias, doenças psicossomáticas e doenças em gerais. E para tratá-las, há profissionais para ajudá-los, os médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas, as pessoas formadas e capacitadas com suas ferramentas, que pode auxiliá-los. Porém, a gente pode contar também com a fotografia da aura, um recurso também com base científica, capaz de auxiliar aqueles que buscam respostas e direção para suas próprias vidas, caso ela esteja disposta a também ir de encontro com sua reforma íntima. Fica a dica. Bom, finalizando, a gente escolheu uma mensagem também do livro Evangelho segundo a Litáurica, do mesmo autor, né, do Mestre Luigi, que resume um pouco esse estudo, né? Pois o verdadeiro templo é aquele que está em cada um, porque Deus está presente em todo lugar, nas suas leis, e não há necessidade de sair de casa para encontrá-lo, mas fazendo o que é certo. Não há necessidade de ir ao templo para rezar, porque cada lar pode ser o templo do Senhor. Isso é a regra base, pois onde não há amor, não há Deus. E onde não há respeito ao próximo, não há Deus. Onde há o inverso, há sim o atraso. Há a falta de sabedoria em processar o seu próprio karma. E com isso, o cumprimento das verdadeiras obrigações, né? Aqui vale lembrar que na Litáurica não possui templos para rezar. Temos centros de tratamentos das auras humanas.
E, gente, vamos aprender a ser feliz com o que podemos ter no momento, aceitando o Pai Nosso como regra para a nossa sintonia com Deus. E orai, vigiai e instruí-vos sempre. Obrigada. Boa noite. Boa noite a vocês.